A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito, passando no nosso canal, por gentileza não esqueça de inscrever-se. Irmão, a inscrição é gratuita. O trabalho que nós fazemos aqui no YouTube para toda a Irmandade, em todo o mundo, é um trabalho gratuito, não ganho um centavo, absolutamente nada. É um trabalho que Deus pôs no meu coração para trazer um esclarecimento para a Irmandade, como dentro da congregação não tem, irmão, um ensino bíblico genuíno, Cada um prega no púlpito aquilo que acha que deve pregar, entendeu? Então a Irmandade fica fora da doutrina que era ensinado pelos apóstolos, Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Irmãos vêm no comentário dizer que eu estou entrando pelo caminho difícil, que vai me complicar a minha vida espiritual. São irmãos que não têm nenhum esclarecimento do que é Cristo, porque eles foram ensinados dentro da congregação que questionar o ministério é como se estivesse levantando contra Deus, porque eles cultivaram na mente da Irmandade uma cultura, eles eram considerados como deuses. Irmãos, esta minha batalha dentro da CCB de questionar os anciães não tem 40 dias, irmãos. Sabe quantos anos tem? 40 anos. Esses regionais que estão aí no Brás, igual Massola, Hélio Bianco, Salvador, Luiz Carlos, eles são da era mais nova, dos anciães antigos, Eu foi reunião, irmão, foi com um ancião aí do Brás, que tinha muito mais pulso do que esses que estão aí. Igual da era do irmão Luiz Sanches, irmão Vitório Angari, irmão Luiz Sanches, irmão Vitório Angari, irmão Davi Finotti, irmão Pedro Resina, então, Basílio Gitte, entendeu? Zanelato, Sebastião Antonini. Estou falando dessa era, desses anciães. Esses anciães, quando nós mandávamos carta para o Brás, pedindo para eles vir resolver um problema de Anápolis, que eles apresentaram o irmão Miguel, como ele é militar, ele estava colocando na igreja, querendo dirigir a igreja igual um coronel. Dirige. Então, nós mandávamos carta para lá, e eles mandavam esses anciãos conversar com nós. Inclusive, numa Assembleia Anual de Goiânia, vou contar esse caso aqui, irmão Natanael Agrelo, eu não tenho nenhum ressentimento contra ele, não. Amo de coração, mas o negócio esteve muito feio lá
em Goiânia, junto eles, e os anciãos de Anápolis, porque falei umas verdades e eles não gostam de ouvir a verdade. E aí na assembleia anual, ele foi atender a assembleia anual, e ele começou a falar mal de mim, e mal da minha esposa, e disse, isso é os próprios anciãos que contam, que ele desequilibrou, quase que cai dentro do tanque de batismo. E aí o irmão Norival Zanelato, que estava junto a ele ficou sem condição de continuar a reunião. E aí o irmão Norival Zanelato que tomou a presidência. Então, esses irmãos que vêm no comentário, irmãos, são irmãos que não conheceu a Cristo. Entendeu? Não conheceu a Cristo. Agora, por que eles não vêm conversar comigo? Porque os outros mais velhos já falaram para eles sobre a nossa pessoa, que nós não somos brinquedo, irmão. Não somos brincadeira. Entendeu? Somos homens de ir para cima, quando traz os assuntos que contradiz a própria Bíblia. Irmão, deixa eu falar para os irmãos. Irmãos, a congregação, eles nunca foi ensinado o que é que o falso ensino causa na igreja. Mas os apóstolos, eles reprimiam os falsos mestres, porque diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, que as heresias, ela provocam devastação destruidora. E outra coisa, irmão, eu fiquei muitos anos, entendeu? No anonimato, só ouvindo os erros desses anciãos mais antigos, calado. Só que chegou o tempo do Senhor me levantar para vir na rede social e falar a verdade. E eu estou investido. Eu tenho a investidura apostólica. O que é investidura? Qual foi a investidura apostólica que eles, os apóstolos, deixaram para nós? A escritura sagrada, as cartas apostólicas, são a investidura que os apóstolos legaram para a igreja. Então, o que eu confronto aqui é dentro da investidura apostólica, dentro do que os apóstolos ensinaram. E outra coisa, irmão, os irmãos entender quem está por detrás dos falsos ensinos, é só o irmão ler a epístola de Judas. A epístola de Judas, os falsos mestres estavam atacando a igreja com ensinos reprovados por Deus. E aí Judas cita lá que os anjos que pecaram, Deus jogou eles em prisão eterna. Depois vai falar dos egípcios, de Sodoma e Gomorra, né, que receberam o duro castigo de Deus. E aí no verso 9, Judas introduz o arcanjo Miguel guerreando com o diabo. Ali ele introduz a figura de duas autoridades. Uma autoridade da igreja, do povo de Israel, da igreja, que é Miguel. E outra autoridade do poder das trevas, que era
o próprio diabo. E aquele fato ali está no livro Apócrifos, que não entrou na Bíblia, de Enoque, que fala aquele fato. Por que Judas introduz esta batalha de Miguel com o diabo? Por que introduz? Por causa dos falsos mestres. O que ele estava querendo dizer, que quem agia por trás daqueles falsos ensinos era o próprio diabo. Como quando você ensina a verdade apostólica, quem está agindo por trás daquele ensino é o Espírito Santo. Então, irmão, o falso ensino não tem a ver só com a pessoa que está ensinando. Tem a ver com o diabo que está influenciando aquilo por detrás. E outra coisa, irmãos, tem uma noção que eu sou uma pessoa velhinho. Entendeu? Velhinho. Que eles querem me colocar uma régua e falar pela minha fisionomia. Só que eu não sou uma pessoa velhinho, irmão. Sou uma pessoa maduro. Entendeu? Eu, como fui atleta de futebol, disputei muitos campeonatos, então eu tenho a prática ainda hoje de correr. Eu corro 5, 10 quilômetros por dia, né? Eu tenho essa prática, então eu sou uma pessoa saudável. Olha, um jovem aí de 18 anos, 20 anos, para me acompanhar numa corrida, ele tem que ser bom, irmão. Ele tem que ser atleta, senão ele não dá conta de me acompanhar. Sou uma pessoa que tenho muita saúde, uma pessoa saudável. A minha fisionomia não identifica a idade que eu tenho. Eu sou uma pessoa maduro de idade, não velho. Porque velho é depois dos 70, 80 anos, entendeu? Sou uma pessoa saudável e sou uma pessoa que oro muito. Eu venho fazer esses vídeos debaixo de jejum e de oração. Todos esses 40 anos que eu questionei os anciãos, nunca aconteceu coisa nenhuma sobre mim, irmãos. Aconteceu na vida daqueles que foram enfrentar ele sem Deus. Aí aconteceu. Mas eu estou comissionado por Deus para falar a verdade. Agora, a irmandade da congregação, os que são bajuladores de ancião, que está ali, tudo para eles é levantar contra Deus, né? Só que a Escritura não mostra isso. E outra, irmãos, lamentavelmente me adicionando, falando que eu estou me rebelando contra os anciãos. Irmão, por favor, irmão, isso daqui não é rebelião, irmão. Rebelião, quando você levanta contra a autoridade de um ancião ou de uma autoridade sem ter uma legalidade. Eu estou questionando aqui, dentro de uma legalidade. Minha legalidade é a Bíblia. Aqui não é rebelião. Não, apenas eu não estou no caminho que eles estão. O viés, se eles saíram fora do trilho, eu não vou acompanhar eles, irmão. Senão eu vou para o abismo igual eles estão indo. Não.
isso daqui que eu estou fazendo era para o próprio Ministério de Anciães levantar e falar, não, isso daqui, essa carta aqui está fora, irmão. Está fora, vocês estão falando aqui, mas a Bíblia diz assim. Entendeu? Quando não tem irmão, todos eles são covardes, são calça curta. Entendeu? Então, o Senhor passou a pelota para mim aqui. Passou. Na história da igreja, irmão, sempre Deus levantou homens valentes do meio do povo para confrontar aqueles que desviavam a igreja da verdade. Então, irmão, aqui hoje vamos saber quem é que está certo. Se é o Conselho do Braz ou se é Cristo. Aqui, a parte que vamos falar aqui é a parte que eles falam assim: esses que procederem não conseguirão arrepender-se seus pecados, ficando por conseguinte impossibilitados de serem regenerados, visto que o arrependimento é pré-requisito. Aí ele cita aqui o pré-requisito dos arrependimentos e depois eles vão falar de cair da graça, de perder a salvação. Como eles colocaram os pré-requisitos emendados juntos com a perda da salvação, os irmãos que estão lendo as cartas no púlpito estão tendo dificuldade. Eu não tenho dificuldade, como eu já li a Escritura mais de 40 vezes, entendeu? E depois comecei a ler ela sistematicamente. Já li sistematicamente mais de 4 vezes. Então, eu não tenho dificuldade de entender quando eles colocam os versículos junto um do outro. Quando eles colocam o versículo, muitas vezes não preciso nem ir lá no texto. Eu vou no texto aqui para ir mandar me acompanhar. Mas esses versículos que eles citaram aqui, está tudo dentro da minha cabeça. Entendeu? Agora, quando a gente cita de Hebreus para frente, ele está querendo enfatizar a perda da salvação. Que ele cita Hebreus 6:6, Apocalipse 2:5, 16, 2:21, 3:3, 3:19, e depois 9:20, 16:9. Tem muito aqui, por exemplo, esse capítulo 16:9, não fala de perda de salvação. Apocalipse 16:9. Nem o de 16:11. Não fala de perda de salvação. Depois vou ler para os irmãos. Agora eles mostraram a possibilidade da perda da salvação. Agora, irmão, a Bíblia é o seguinte: para nós formar uma doutrina e bater o martelo, nós temos que examinar o que Pedro disse, o que Paulo disse, o que Tiago disse, e aí, nas palavras dos apóstolos, nas palavras de Cristo, aí se bate o martelo para definir a realidade, né? Se é perda de salvação ou se não é. Então, primeiro, abra sua Bíblia. Vamos ver o que Cristo disse. Se o salvo perde a salvação ou se o salvo não perde. Aqui é uma confrontação. É as palavras de Cristo contra as palavras dos anciãos do Braz. Vamos ver 10 de João. Abra aí a sua Bíblia. Abra aí, acompanhe comigo. Aqui
nós estamos investidos da autoridade de Cristo e da autoridade apostólica. Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou João. Vamos ver aqui. E vamos saber de qual lado você vai ficar depois disso daqui. De qual lado você vai ficar? Se você ficar do lado dos anciães, do Braz, eu já não te posso te chamar de irmão. Entendeu? Porque aí está pondo Cristo como mentiroso. Vamos ver aqui, ó. João, capítulo 10. Capítulo 10. Abra aí a sua Bíblia. Nós estamos falando a quinta parte da eleição de Deus, que foi decidido lá na Assembleia Anual, agora 31 de março de 2024, a RGE. O tópico: cartas enviadas pelo Conselho do Braz a todas as congregações no Brasil e no mundo. Vamos ver aqui. E os irmãos vão entender por que eu tomei este caminho. Porque eu prefiro ficar com Cristo do que os anciãos do Braz. Vamos ver aqui. Vamos ler do 26 até o 29. Veja bem o que é que o próprio Cristo diz aqui. Ele vai falar sobre a salvação. Se perde ou não perde. Vamos ver, é o próprio Cristo que vai falar. Do 26 até o 29. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou João, capítulo 10, do verso 26 ao 29. Abra sua Bíblia e acompanhe, porque o que eu estou fazendo aqui, lendo esses tópicos, eu não estou aqui para colocar as minhas ideias, nem o que eu penso. Não. Eu estou aqui para defender aquilo que os apóstolos deixaram registrado e o que o próprio Cristo falou. Vamos ver. Mas vós não credes, porque não sois da minha ovelha. Entendeu? Querendo dizer, antes de você crer, você tem que ser ovelha de Cristo. Como isso? Ele está falando assim da eleição antes da fé. Aí ele vai falar: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém arrebata da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, é maior do que tudo, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Aqui é o próprio Cristo que está falando, que Ele salva a pessoa e ninguém arrebata a pessoa da mão dele. Querendo dizer que a pessoa não perde a salvação. Aqui é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Aqui é o próprio Cristo que está falando, que Ele dá vida eterna para a pessoa e ninguém arrebata
o salvo da mão dele. E outra coisa, não é ele que segura só o salvo. Ele está falando que o salvo, aqui ó, para os irmãos entenderem, o salvo está na mão de Cristo. Por cima da mão de Cristo tem a mão de Deus, segurando a pessoa, para a pessoa não se perder. E aí? Quem está certo é Cristo ou os anciãos do Brás? Então, os anciãos do Brás defenderam uma posição que é contrário a Cristo. Irmão, se alguém é contrário a Cristo, irmão, nós podemos dar ouvido à voz de uma pessoa que contraria os ensinos de Cristo. Irmão, nós poderíamos terminar este vídeo agora. Agora, os textos que eles mostram, de Hebreus 6, só vou dar uma lida aqui para os irmãos, mostrando que ali fala de perda, de salvação. Veja bem. Ó, mostrando que Hebreus 6 trata de perda de salvação, por causa do que está escrito aqui, ó. Eu, como sou honesto na interpretação bíblica, vou falar para os irmãos aqui, ó. Veja bem. Hebreus, abre aí a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 6, do verso 4 seguinte. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e recaíram, é impossível que seja renovado para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus expõe ignominia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva para aqueles por quem é cultivada, recebe a benção de Deus. Mas a que produz espinho e abraio é rejeitada, perto do estado da maldição. Seu fim é ser queimada. Irmão, aqui em Hebreus fala de 3 grupos. Do capítulo 5 de Hebreus, do verso 12, 5, do verso 12, até o capítulo 6, do verso 3, ele vai falar de um grupo de pessoas negligentes, que tinham ficado só no primeiro rudimento, que não tinha tido crescimento espiritual, entendeu? Agora, de Hebreus, do verso 6 e 4, o verbo está no passado, aqueles, então está repetindo o passado. Aí ele vai falar daqueles que foram iluminados, provaram o dom do Espírito Santo, a boa palavra de Deus, e recaíram. É impossível que seja renovado para o arrependimento. Entendemos uma coisa, irmãos, a salvação, irmão, ela é uma obra orgânica. Quando esta obra orgânica acontece no coração da pessoa, que a pessoa nasce de novo, qual é a evidência dessa salvação? É os frutos que aparecem, entendeu? É os frutos que aparecem.
esses de Hebreus aqui, eles não se trata de pessoas que foram salvas, porque o verso 8 responde: eles não produziram fruto, produziram espinho. Espinho é característica dos perdidos. Vamos bem, para nós entender 6 de Hebreus, nós temos que fazer um paralelo com Mateus capítulo 13. Lá fala a parábola da semente. O semeador foi semear a semente, né? Lançou na beira do caminho, veio as aves do céu e comeu, que representa o diabo. A semente que foi lançada ao pé do caminho é aqueles que ouviram a palavra, a semente é a palavra, e o diabo arrebatou. Outra foi lançado, por irmão ver, o mesmo paralelo dos espinhos que está em 6 de Hebreu, está aqui em Mateus. Lançaram a semente entre espinhos, e os espinhos se focaram. O que é o espinho? Os cuidados da vida, né? Os prazeres, a riqueza, sufocaram. E a palavra se tornou infrutífera. Outro caiu entre pedregais, né? Não criou raiz, veio o sol e matou. O que significa a semente entre pedras? Ali é uma figura de linguagem, de perseguição, de tribulação, por causa da palavra. Então eles se ofenderam e aí morreu no caminho. Agora, a quarta parte da semente, ela foi lançada em boa terra. Lançada em boa terra. Um fruto deu 30, um deu 60 e outro deu 100. É o mesmo que aconteceu em Hebreu, capítulo 6, do verso 8. Se eles tivessem sido salvos, era para ter aparecido o bom fruto, que apareceu na boa terra da parábola aqui em Mateus. Por que o fruto aqui apareceu? Porque mostrando que aquelas pessoas que receberam a palavra foram regenerados. E elas evidenciaram com os frutos, que é as boas obras. As boas obras é um testemunho que aquele que creu foi regenerado. Os espinhos é um testemunho que aqueles que estavam na igreja, aparentemente, receberam o Espírito Santo. Entendeu? Receberam o Espírito Santo, provaram as virtudes, mas não produziram o fruto. Não teve a evidência da regeneração. A evidência da regeneração aparece pelas boas obras. E aí o que apareceu? Produziu espinho, sinônimo de pessoas perdidas. E outra coisa, na palavra dessa 6 de Hebreus, não aparece a palavra técnica principal da salvação, que é a fé. Sem a fé é impossível da pessoa ter acesso à salvação. Não aparece. Agora, o verso 9 vai tratar do segundo grupo, que é os salvos. Veja como é que diz o verso 9. Abra aí a sua Bíblia, Hebreus, o verso 9. Aí, aqui, ele vai mostrar os 3 pilares da segurança do salvo, que o salvo não perde a salvação. Olha o que diz. As coisas melhores e pertencentes à salvação. Aqui que ele vai falar de salvação.
do 6 ao 4, não está falando de salvação. Olha, quanto a vós outros, todavia amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus é um injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que evidenciais para com seu nome, pois serviste e ainda servis ao santo. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Aqui ele apresenta o primeiro pilar da segurança do salvo, que o salvo não perde a salvação. Qual é o primeiro pilar aqui? É a perseverança dos santos. O salvo é aquele que persevera até o fim. Nós não perseveramos para ser salvos. Nós somos salvos por isto, perseveramos. Agora, vamos falar do segundo pilar, que vai do verso 13 até ao verso 18. Vamos ver. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior, porque jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E assim, depois de esperar, com paciência obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que é superior, e o juramento servido de garantia é para ele o final da contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então, aqui é o segundo pilar que não perde a salvação. Ele fez uma promessa imutável, irmão, que não cai por terra. Entendeu? Querendo dizer que o salvo não perde a salvação. Aqui é uma promessa que Deus fez. Ó, para que mediante duas coisas imutáveis, que é impossível que Deus minta. Porque se o crente perde a salvação, então Deus estava mentindo, irmão. Mas é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos nós que corremos para o refúgio de lançar esperança proposta. Então, amor, Deus fez o juramento e tem duas coisas aqui, irmão. Ele fez a promessa e depois fez um juramento. A promessa na vida do salvo não ser mudada. Agora vamos à terceira pilar. Que o crente não perde a salvação. Terceiro pilar, verso 19 ao 20. A qual temos por âncora da alma firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, sempre da ordem de Melquisedeque. Aqui temos a âncora. Ele usa a figura de uma âncora, é uma ferramenta que os navios usam, né, para ancorar as suas embarcações no porto. Aqui fala que essa âncora espiritual dos salvos está com Cristo na glória, no seu trono. Irmão, e quem que vai tirar a âncora da mão de Deus para fazer uma pessoa perder a salvação? Então, irmãos, também Hebreus 10, do 26 ao 31. Ali não fala de perda de salvação. Ali fala de uma apostasia. E uma apostasia não precisa ser salvo para apostatar.
porque a apostasia é a blasfêmia do Espírito Santo. Lá tanto em Mateus 12, 31, 4, 3 de Marcos, Lucas fala da blasfêmia do Espírito Santo. Os fariseus blasfemaram, que quer dizer, eles apostataram. Por quê? Porque eles tinham um conhecimento de Cristo. Eles tinham um conhecimento pleno de Cristo. Eles apostataram, mas eles não eram salvos. Irmão, e outra coisa para encerrar aqui. Nenhum homem na terra tem poder e autoridade para falar que uma pessoa caiu da graça. Essa autoridade foi dada só para Cristo. Na parábola do trigo e do joio, na parábola da semente, a semente é a palavra, né? Mas na parábola do trigo e do joio, a semente, ele já muda o contexto. A semente ali são os filhos do reino. Os filhos do reino que ele plantou ali, não está escrito que eles se transformaram em joio, irmão. Eles foram até o fim. E algum dos servos, quando viu o joio misturado com trigo, falou assim: Senhor, quer que nós arrancamos a semente do joio que foi plantado pelo maligno? O dono da seara disse: deixai para a ceifa. Que é que na ceifa é que vai ser separado, é que vai ser falado, quer dizer, quem é joio e quem é trigo. Então o único que tem capacidade de falar que uma pessoa perdeu a graça é só Jesus Cristo. Nem pastor, nem ancião, nem missionário, nem ninguém, irmão, tem capacidade para falar que uma pessoa perdeu a salvação. Agora, o último texto para nós encerrar. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Os irmãos entendem que os que vão para o inferno não são aqueles que tinham o nome no livro da vida e foram apagados, que é o próprio João que vai falar. Olha aí, quem é que vai para o inferno? Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 13, do verso 8. Foi o próprio João que colocou este fato aqui, irmão. Na Bíblia. Olha o verso 8. Olha. Ó, e adorá-lo todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, quem é que vai adorar a besta? É os que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Agora vamos ver outro aqui para ficar mais claro. Apocalipse 17, 8. 17, 8. Apocalipse, capítulo 17 e 8. Apocalipse 13, 8. Fala os que não estão escritos no livro da vida que vão adorar a besta. Agora o 17, 8. Aqui, ó. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes, olha, a besta que viste já não é, e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida da fundação do mundo,
se admirarão e verão a besta. Aqui fala que a besta, que é viste, ela caminha com a destruição. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Então, irmão, os que vão ao inferno, os perdidos que vão aos infernos, não significa aqueles que foi o nome escrito no livro da vida, depois foram riscados, não. Os que vão ao inferno são aqueles que o seu nome nunca foi escrito no livro da vida. Então, tem pessoa que parece ser salvo, mas verdadeiramente nunca foi salvo, irmão. Então, a Bíblia aqui diz, não existe na Bíblia que o nome da pessoa é apagado do livro da vida. Não existe nenhum texto da Bíblia. Tem uma passagem em Êxodo, que Moisés, o Senhor falando depois que o povo cometeu idolatria, que o povo falando, se desviou de Deus, e o Senhor falou que ia destruir aquele povo. Moisés falou, Senhor, se não perdoa, risca meu nome do livro que tem escrito. Tem irmãos que falam que Moisés estava pedindo para riscar do livro da vida, irmão. Moisés não era um louco, irmão. Moisés não estava pedindo para ele ser lançado no inferno. O livro ali, a narrativa ali, é a narrativa da ida para a terra prometida. É o livro dos escritos para entrar na terra prometida. É nesse contexto que Moisés pede, senão risca o meu nome do livro que tem escrito. É do livro dos habitantes da Canaã material, não tem nada a ver com vida eterna. Outra coisa, o Senhor não estava falando de salvação ali. Então, para terminar, que o tópico do ensinamento dos anciãos, que eles defendem a perda de salvação, é um tópico enganoso, é o tópico de uma heresia, segundo o que mostrei aqui na Bíblia. Porque se o que ele está falando fosse verdade, então Cristo, em João 10 e 28, estaria mentindo para nós, para a humanidade. Então, quem que você fica? Com os anciãos do Brás ou com Cristo? Eu fico com Cristo. Por que que eu estou confrontando eles? Porque eles saíram do trilho, irmão. Saíram do trilho da verdade e ficam defendendo doutrinas errôneas, doutrina falsa. Doutrina que os apóstolos, nem Cristo, nunca defendeu. Próximo vídeo, vamos falar dos dízimos, né, que é o próximo tópico, a próxima carta, que eles falam do dízimo segundo a luz do Novo Testamento. Aí o próximo, nós vamos falar sobre isso. Hoje estamos terminando com o quinto vídeo, a carta sobre a eleição de Deus. E aqui estamos falando sobre a perda da salvação que o Brás defende, que é uma perda antibíblica, que não tem respaldo nas Sagradas Escrituras. E Hebreus 10, 26 e 31 não está falando da perda, porque ali não tem os elementos da fé. Está falando de alguém que estava na igreja, que tinha aparência de crente, e pelo conhecimento que já tinha de Deus, cometeu apostasia, mas não está falando de perda de salvação. Então fique com Deus, ósculo santo no seu coração.